E aí galera, tudo bom? Aqui é o Haroldo e vamos dar continuidade aqui na matéria de Química, nas aulas aqui do Explica Enem, certo? Hoje vamos estar trazendo os conceitos gerais de eletroquímica. Essa aula eu vou estar ministrando seguindo a nossa apostila. E no caso, vamos lá. O que eu posso dizer de introdução para a eletroquímica é que ela estuda o fluxo dos elétrons, né? Isso ocorrendo a partir da oxidação e redução dos elementos. Algumas aplicações que todo mundo vai conhecer comigo são as pilhas ou os processos de eletrólise, né? Produção de semijóias, né? De folhagem, né? Dos materiais. Mas além disso, o que a gente pode analisar com a eletroquímica seria a proteção dos navios, né? A partir do metal de sacrifício, o casco dos navios. Outro ponto importante seria a produção de uma camada de proteção nas panelas, né? Muito usados usando óxido de alumínio. E, bom, outros métodos aí, né, que a gente sempre acaba empregando a eletroquímica no nosso dia a dia e a gente acaba não conhecendo, mas ela sendo muito útil. Vamos lá. Esse é o sumário, né? Seguindo aqui a nossa apostila. E vamos passar agora para a parte de reações de oxirredução. Bom, as reações, de modo geral, temos vários tipos, né, de reação, seja ela de analisando a dupla troca, simples troca, né, síntese. Mas o ponto importante da oxirredução, que diferente das outras, ela vai acabar mudando, ela vai acabar mudando o NOx, né, dos elementos em questão. Então vamos lá. A reação de oxirredução, nessa aqui explicitada, com NaCl, vamos dizer que seria a produção do sal, né? Teremos o Na na sua forma igual da tabela periódica, com um elétron na sua valência, reagindo com o cloro, com 7 elétrons na camada de valência. E passando ali para a forma Na mais Cl-. Beleza, vamos lá. O que a gente tem que aprender nessa parte? Os conceitos de oxidação, redução, oxidante, redutor. Nesse caso, o sódio ele estaria cedendo, né, o elétron para o cloro, assumindo assim, né, carga positiva. Então, se ele cede elétrons, ele está perdendo elétron e pegando essa carga positiva, ele está oxidando. Então, se ele está oxidando, como segue aqui, está perdendo elétrons. O cloro recebendo elétrons, ele está reduzindo. E nesse caso, ele sofre a redução. Então, vamos lá. A reação de oxirredução, portanto, seria justamente essa transferência, essa troca de elétrons. Beleza. O que a gente diz ainda nesse exemplo? Que o agente redutor é aquele que gera, que produz a redução. Como ele produz a redução, ele estaria oxidando, né? Porque se você faz alguém reduzir, para isso você tem que ser oxidado, né? Porque está sempre essa troca direta de elétrons, a conservação de elétrons. Não vai ter nenhum elétron que vai sumir, nenhum elétron vai aparecer. Justamente vai ter esse fluxo de elétrons, que se trata da eletroquímica. Por que eu já expliquei isso? Por causa desse exemplo que vamos ter a seguir. Ó. No caso, teríamos o FSL2 reagindo com o cloro. E mais para frente, vamos acabar falando de NOx, né? O cloro aqui ele está neutro e ele recebe um elétron do FSL2. A partir do momento que ele recebe um elétron, ele vai pegar a carga e vai ficar negativo. E nesse caso, como ele recebeu um elétron, ele assume uma carga negativa e ele reduziu. Se ele reduziu, se ele sofreu redução, é porque esse FSL2 foi o agente redutor, responsável pela redução do cloro, certo? Então vamos lá, seguindo aqui, está explícito. O oxidante é o elemento que provoca oxidação, então para isso ele deve reduzir. Redutor é o elemento ou substância que provoca as reduções, então ele deve o quê? Se oxidar. Tranquilo? Beleza, vamos seguindo aqui. Bom, 'NOx'. Beleza. 'NOx'. 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 'NOx
Como já foi dito anteriormente, quando a gente tem essa ligação iônica, né, do NaCl, o cloro vai ter a carga positiva, opa, o, no caso o sódio, né? Como já foi dito anteriormente, seguindo aqui no NOx, numa ligação iônica, vamos ter como o sódio, que seria o metal da ligação, vai ter a carga positiva, são NOx positivo, e o cloro, a metal, está com a carga negativa. Beleza, isso aí seguindo a estrutura, a famosa regra do octeto, né, procurando a estabilidade na ligação, no caso dessa ligação iônica, tem essa troca, o sódio cedeu elétrons, né? Pronto. Agora, quando a gente analisa a ligação covalente, a gente acaba pegando uma série de regras para estipular qual seria exatamente o NOx dos elementos, porque, como sabemos, a ligação covalente é um compartilhamento de elétrons, né? O elétron não necessariamente ele saiu do, do, do hidrogênio, né? Seguindo nesse caso aqui do HCl, né? Eles estão ligados, né? Então, o elétron está aqui. Ele é do hidrogênio, mas ele se uniu, né, com um elétron do cloro e eles estão compartilhados aqui entre eles. Beleza. Então, o que a gente vai usar como regra para determinar quem é a carga de quem? A eletronegatividade. Porque é como se essa ligação covalente fosse vou dizer assim, um cabo de guerra, né? Os elétrons vão estar compartilhados, né? Desenhar aqui novamente. Eles vão estar compartilhados, mas o cloro, por ser mais eletronegativo, ele acaba puxando, né? Mais para si esse par eletrônico que está compartilhado aqui. Então, vamos acaba se considerando que o cloro vai ter o NOx negativo e o oxigênio o NOx positivo. Justamente por a gente estar analisando essas forças, né? Analisando quem acaba sendo mais forte para a ligação, certo? Então vamos lá, seguindo. No caso, o no caso, em substâncias simples, né? Vamos dizer Cl2, né? Já que a gente está falando tanto do cloro. Analisando o Cl2, a gente vai ter apenas o cloro ligado com ele mesmo, né? O cloro aqui ligado com ele mesmo. Esse cloro ligado com ele mesmo, quem ganha? Quem ganharia esse cabo de guerra, né? Bom, se puxam com a mesma força, né? Fisicamente, ninguém ganha, justamente. Então, se ninguém ganha, vamos assumir que o NOx é zero, porque as eletronegatividades são iguais, certo? Bom, oxidação, como já foi dito, é a perda de elétrons. E como a gente evidencia essa oxidação? A partir do aumento do número de oxidação do elemento. E a redução, que como já foi mostrado, seria o ganho de elétrons, seria justamente a diminuição do número de oxidação do elemento. Assim como foi colocado por mim aqui mais acima, né? Quando o sódio cedeu o seu elétron para o cloro, ele virou um sódio positivo, Na+, certo? E o cloro, que recebeu esse elétron, assumiu a carga negativa. Então, para esse caso, qual seria o NOx, né? Qual seria o NOx do sódio? Bom, se ele perder um elétron, sódio mais um, certo? E o cloro, que recebeu um elétron? Bom, o cloro menos um. Tá aqui em cima, ó, a carga deles, certo? Como já foi. Bom, seguindo aqui, temos que quando um elemento que era neutro sofre oxidação, vai ter o aumento do seu número de NOx, deslocando aqui para a direita. E a partir do momento que esse NOx e o elemento sofre redução, o NOx seria reduzido, né? Ganhando elétrons, assumindo a carga negativa, né? Ou, no caso da oxidação, a carga positiva.
certo? Agora, vamos tratar dos números de oxidações usuais. Eu vou fazer a leitura da tabela, mas nesse caso o importante é muito se deduz a partir dos conhecimentos da tabela periódica em si e usando as propriedades da obtenção da estabilidade. Principalmente que a gente usa a regra do octeto, né? Certo? Os metais alcalinos terrosos e alcalinos, que possuem, no caso, aqui um ou dois elétrons na camada de valência, a tendência deles é perder esse elétron ou perder esse par eletrônico. Com isso, atingindo a estabilidade, né? Eles, né, comumente fazem ligações iônicas, né? Então, certo. A prata e o zinco, que seriam metais de transição, também apresentam propriedades muito próximas, né, desses metais alcalino terrosos, apesar de ser de transição, possuem um e dois elétrons também comumente usados em reações. Então, assumindo esse inox, mais um, mais dois. O alumínio, tendo três elétrons na camada de valência, ele também tende a perder esses três elétrons para assumir a estabilidade. Enquanto os halogênios, que são aqueles mais eletronegativos da tabela periódica, tendem a receber elétrons e acomodá-los melhor, né? Ficando com uma carga negativa. E o NOx menos 1. O hidrogênio, como já foi mostrado anteriormente, vai depender. Se o hidrogênio estiver ligado a metais, sendo esses metais com eletronegatividade mais baixa que o do hidrogênio, então o hidrogênio vai ter uma carga menos 1, porque naquele cabo de guerra, né, que eu citei anteriormente, o hidrogênio estaria ganhando dos metais. Em compensação, quando a gente olha a ligação do hidrogênio com os ametais, sendo os ametais mais eletronegativos que o hidrogênio perderia no cabo de guerra da força da ligação covalente. Então os ametais teriam a carga negativa e o hidrogênio ficaria com o NOx positivo, né? Bom, o oxigênio. O oxigênio, como existem muitos casos para o oxigênio, e a gente vai depender se ele é ou não o elemento mais eletronegativo naquela molécula. Comumente, ele tem NOx menos 2, na maioria das ligações, mas também ocorrem da formação de peróxidos, os peróxidos com carga menos 1 e os superóxidos com carga menos 1,5. O fluoreto seria o caso do oxigênio ligado ao flúor. E sendo o flúor mais eletronegativo, seria então o oxigênio que perderia elétrons, ficando com NOx positivo. Para os balanceamentos, né? O balanceamento das equações de oxirredução são muito intuitivos, né? Partindo de tudo que a gente já estudou e o que a gente já está adquirindo de conhecimento sobre oxidação e redução, porque os elétrons eles não vão sumir, eles não vão surgir. Então, tudo que um elemento acaba perdendo, o outro tende a ganhar. Seguindo o exemplo do nosso material, como seria o balanceamento dessa equação? O fósforo, 4 reagindo com o cloro, gerando PCl3. Bom, dentre as várias formas que poderíamos atacar, o certo seria não se preocupar apenas com fazer aquele balanceamento, com se preocupar com a multiplicidade, se o número de fósforo de um lado é igual ao número de fósforo do outro, ou cloro, porque podem ocorrer de equações terem mais de um tipo de balanceamento, e quando a gente for olhar a carga em si, o número de elétrons na estrutura, não pode não condizer, né? Então, num processo de oxirredução, que vou mostrar agora como que a gente vai identificar uma oxirredução, né? Deve-se utilizar o seguinte processo. Vamos olhar o número de oxidação de cada um dos elementos aqui. O fósforo parte do zero, certo? O elemento simples. O cloro também está neutro, né? Simples. O PCl3, assim como você pode ver a estrutura da sua apostila, tem o fósforo ligado a 3 cloros, né? E esses cloros vão assumir, cada cloro, uma carga menos 1, e o fósforo que estaria perdendo o elétron, né, nesse cabo de guerra, carga mais 3. E bom, olha como faz sentido, né? Porque estão todos neutros, e aqui temos um fósforo mais 3 e 3 cloros com carga menos 1.
uma estrutura neutra que é obtida a partir de outras estruturas neutras, certo? Mas, se o fósforo, tínhamos 4 fósforos, e cada fósforo que eu vou acabar obtendo ao final, ele terá perdido 3 elétrons, quer dizer que qual o número de total de elétrons perdidos? 4 vezes 3, 12 elétrons. Então 12 elétrons foram perdidos pelo fósforo. Se ele perdeu 12 elétrons, significa que os cloros ganharam esses 12 elétrons. Mas como que eu consigo partir de... Eu vou ter que partir então de... Bom, se cada cloro fica com uma carga negativa, menos 1, é porque eu tenho um número, que eu não sei qual é, que vezes 1 tem que dar 12. Bom, isso aqui é imediato, né? Que essa interrogação é justamente o 12, certo? Então, inicialmente, eu deveria ter 12 cloros, sendo o cloro na forma Cl2, então aqui deve ser um 6. Pronto. Então, eu vou ter 4 fósforos, né? Que vão me gerar 12 elétrons, e esses 12 elétrons precisam de 12 cloros para serem obtidos. E temos, então, nosso primeiro exemplo de balanceamento. Partindo para mais um exemplo, no caso, nosso segundo exemplo, o que vamos ter agora? Já deixando aqui pronto cada elemento com o seu respectivo NOx na estrutura, né? O que vamos analisar é que o fósforo, nesse caso, está partindo do zero, certo? Para mais 5. Que coisa, né? Cada fósforo, então, está ganhando 5 unidades em seu número de oxidação. Mas, bom, se alguém está sendo oxidado, é porque deve ter algum agente que produza, né, essa oxidação. E, ó, analisando, deve ser esse nitrogênio. Está partindo de mais 5 e indo para mais 2, sofrendo uma redução, certo? Em 3 unidades. Então, esse fósforo é o agente redutor e o nitrogênio é o agente oxidante. Beleza. Mas, como esse balanceamento vai funcionar? Se cada fósforo perde 5 unidades e cada nitrogênio, se cada fósforo perde 5 elétrons e cada nitrogênio ganha 3 elétrons, o natural seria que nós tirássemos um mínimo múltiplo comum, né, deles todos. Qual seria o mínimo múltiplo comum de 3 e 5? 15, né? Então, o mínimo múltiplo comum seria 15 elétrons. Com isso, eu estaria igualando que o número de elétrons recebidos fosse igual ao número de elétrons cedidos, né? Então, esse 3 que vem do nitrogênio passa para frente do fósforo e esse 5 do fósforo vai para frente do nitrogênio. E agora segue o balanceamento normalmente, porque o primeiro passo foi identificar a oxirredução e garantir que esses elétrons não surgissem do nada e sim fossem conservados. Pronto. Agora seguimos as técnicas normais de balanceamento, que é, eu gosto de falar a regra do macho, né? Partir para os metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá. Eis então o nosso balanceamento final após análise. Não temos mais metais. Então, partir para os ametais, colocando aqui, igualando fósforo e nitrogênio. E após isso, parte para o hidrogênio e oxigênio, que basicamente vieram das águas, né? Então, eis o nosso balanceamento final. Bom, a partir da minha análise da reação, bom, eu recomendo que os senhores façam a leitura do que na apostila está dito como regra do X, que se aproxima muito do que eu disse do mecanismo de tirar o mínimo múltiplo comum dos elétrons.
basicamente a inversão, né, de quantos elementos foram necessários ali naquele estado da conta. Então, vale a pena dar uma lida, muito interessante. E agora, final da nossa aula, né, não esquecer que oxidação resume a perda de elétrons, redução condiz com o ganho de elétrons pelo elemento, reação de oxirredução é aquela reação em que há transferência direta de elétrons, né? Agente oxidante é quem produz uma oxidação, então ele deve se reduzir, e agente redutor é o elemento que provoca reduções, então ele deve se oxidar. Para finalizar, o mapa mental dessa nossa aula, né? Tudo que gira em torno desse número de oxidação ou NOx, sejam as reduções de oxirredução, que tem a ver com a redução, o ganho de elétrons, a oxidação, a perda dos elétrons, agente oxidante, aquele que promove a oxidação, então ele deve reduzir, o agente redutor, que ele promove a redução, então ele deve se oxidar, e as nossas técnicas de balanceamento de reações, partindo primordialmente dessa observação do número do NOx. Ele que vai dizer quantos elétrons foram cedidos e perdidos por cada elemento, e assim manter o equilíbrio daquela reação, né? Para que nem o elétron seja perdido ou, assim, suma, né? Nem surja aleatoriamente. É isso.